Globo e você, um fim de ano com tudo a ver. Finalmente na TV, Batman. A fantástica aventura do Homem-Morcego, enfrentando o mais cruel de todos os criminosos. O Coringa. Eu vou matar você. Batman. Com Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger. Hoje, em Tela Quente Especial. Batman. Oferecimento Bona, Boníssima. Guaraná Antártica, este é o sabor. E Lego, o brinquedo que vira brinquedo. Você é o personagem principal da vida real. Você representa tudo pra gente. Banco Econômico, feito de tecnologia e de gente, oferece. Bom dia, Brasil. Bom dia, são 7 horas, horário de verão em Brasília. O Senado Federal se prepara para realizar amanhã o primeiro julgamento de um presidente da República por crime de responsabilidade na história do país. O rito do julgamento, os detalhes e as dúvidas que ainda persistem, você fica sabendo numa entrevista daqui a pouco com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches. É ele quem também preside o julgamento no Senado amanhã. E enquanto aguarda o julgamento do presidente afastado, Fernando Collor, o governo Itamar traça os destinos dos 2 anos de governo que terá pela frente se houver a condenação de Fernando Collor. Os planos foram colocados na mesa numa reunião que entrou pelo fim de semana e para nos falar dessas decisões está conosco o líder do governo no Senado, Pedro Simon, que participou da reunião ministerial. As entrevistas daqui a pouco no Bom Dia. O julgamento do impeachment do presidente afastado, Fernando Collor, e a viagem do empresário Paulo César Farias, o PC, são os destaques dos jornais de hoje. O Correio Brasiliense traz a seguinte manchete. Itamar revê alianças após impeachment. E aqui diz o jornal, PC sai do país com a família. O Jornal de Brasília diz, Collor lança apelo final a senadores. E PC deixa país em jatinho e diz que volta. Vamos ver também manchetes de outros jornais do país. O Globo, PC alega problemas de saúde e viaja para a Europa. O estado de São Paulo, saída de Collor tem apoio de 87%. O Liberal de Belém, PC sai do país e deve se complicar. Jornal do Comércio de Recife, PC sai do país e leva a família. 0 Hora de Porto Alegre, Inter faz 3-1 e só precisa do empate para ser campeão. Gazeta do Povo de Curitiba, Collor terá até amanhã para optar pela renúncia. O presidente Itamar Franco passa o dia hoje no Palácio do Planalto acompanhando as últimas informações sobre o julgamento do presidente afastado Fernando Collor. O Palácio do Planalto não divulgou até agora a agenda do presidente Itamar para hoje. A demissão do ministro da Fazenda, Gustavo Krause, agitou o mercado financeiro na semana passada. A instabilidade foi provocada também pela notícia de que o ajuste fiscal só deve ser votado no Congresso no ano que vem. Os investidores viram uma disparada do ouro e do dólar. O ágio do dólar paralelo chegou a 23,20%. Só as bolsas de valores não reagiram com tanta ênfase às mudanças. Vamos ver como o mercado se comportou. A Bolsa de São Paulo fechou a semana em alta de 4,05%. A Bolsa do Rio valorizou 1,44%. O dólar comercial fechou em alta de 4,97%. O dólar turismo valorizou 12,85%. E o dólar paralelo fechou em 10,32%. O ouro teve uma valorização de 11,61%. As cadernetas de poupança têm um reajuste hoje de 22,49%.
Semana decisiva no Congresso Nacional. Os senadores se preparam para o julgamento do presidente afastado, Fernando Collor, depois do intervalo. Brasília amanheceu com céu nublado. A temperatura vai variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Como você, que luta, investe, sonha, porque a gente precisa acreditar. Pancesa acredita em você. Quem produz conta com a agilidade e a eficiência de um grande banco. Conta com o Pancesa. Há 65 anos, o parceiro de quem produz. Super Bikes em LP, cassete e CD, Globo Colômbia. São 7h04 no horário de verão aqui em Brasília. No Congresso Nacional, as atenções estão voltadas para o julgamento do presidente afastado, Fernando Collor. Mesmo assim, os parlamentares continuam as negociações políticas e as votações antes do recesso de final de ano. Direto do Congresso Nacional, fala Cláudia Miani. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Antônio Augusto. Realmente esta é uma semana decisiva do julgamento do presidente afastado, Fernando Collor. O Senado vota amanhã o afastamento, mas outros projetos prioritários estão na pauta de votação nesta fase de autoconvocação. No Senado volta à pauta o projeto do acordo da dívida externa. Há uma expectativa, Antônio Augusto, de que esse acordo seja aprovado até amanhã. Hoje também o PMDB decide internamente quem será o nome a disputar a presidência da Câmara. O nome que será anunciado até amanhã, Antônio Augusto, está entre o líder do PMDB na Câmara, deputado Genebaldo Corrêa, o deputado Luiz Henrique de Santa Catarina, Luiz Carlos Santos de São Paulo e Genésio Bernardino de Minas Gerais. Cláudia, eu ouvi dizer que o presidente Itamar Franco não quer discutir nada que se refira ao dia seguinte do processo de impeachment. Parece que ele quer esperar realmente primeiro o julgamento para depois discutir, inclusive, o ritual de posse dele. É verdade isso? Você confirma isso? Realmente, Antônio Augusto, o presidente Itamar Franco não quer fazer nenhum comentário a respeito enquanto não houver uma definição a respeito do impeachment do presidente afastado Fernando Collor. Mas, de qualquer maneira, hoje ele já está aguardando alguns subsídios dos ministros. Seriam subsídios com relação às metas de todas as pastas. Ele espera saber quais são as propostas de cada ministro para depois do impeachment, ou seja, quando o presidente Itamar Franco deixar de ser o presidente interino. Essa informação que a gente tem aqui do Palácio do Planalto. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente conversa com o senador Pedro Simon sobre a reunião ministerial, onde essas metas foram colocadas na mesa. Agora, há um fator complicador hoje, principalmente, por causa da saída do PC, do empresário Paulo César Farias, do Brasil. Você tem alguma informação nova a respeito da saída dele? Antônio Augusto, realmente, funcionários da Polícia Federal chegaram a reconhecer PC Farias no aeroporto dos Guararapes, lá no Recife. A informação é que eles chegaram a comunicar Brasília, mas a informação é de que não havia nada que impedisse de deixar o país. Mas tem outra informação. A Justiça Federal, para qualquer efeito, também não reconhece como uma fuga. Mas o próprio procurador da Justiça Federal, Odin Ferreira, já se manifestou dizendo que se for caracterizado como fuga, o STF, o Supremo Tribunal Federal, onde nós estamos também aqui na frente, pode se manifestar pedindo a extradição de PC Farias do país onde ele estiver. E PC, a mulher dele e os 2 filhos, a informação que se tem é que deixaram o país ontem de manhã, num jato particular de PC Farias. Ele levava uma autorização da Justiça Federal e a informação que se tem é que ele seguiu para a Europa. A expectativa, inclusive da própria família dele, do irmão do deputado Augusto Farias, é de que ele iria para Barcelona, na Espanha. Mas até agora, Antônio Augusto, é só o que se sabe. Tá ok, Cláudia, muito obrigado. Representantes do Ministério do Trabalho se reúnem hoje às 11 horas com os servidores públicos federais. O governo vai apresentar a proposta de aumento para a categoria, que tem data base em janeiro. Os servidores querem 416% de reajuste salarial.
O ministro da Justiça, Maurício Correia, preside agora de manhã a reunião para a implantação da Ouvidoria Geral da República. Na reunião vai ser instalada a comissão para elaborar o anteprojeto de lei que cria o novo órgão. A Ouvidoria Geral da República vai receber todas as reclamações do país sobre o funcionamento da administração pública. E às 16h vai ser instalada também no Ministério da Justiça a comissão que vai modificar o Código Penal. A comissão tem 6 meses para apresentar o anteprojeto. E começa hoje às 12h44 a estação mais esperada do ano, o verão. Mas apesar do início do verão, o dia deve ficar nublado e com chuvas em todo o país. Vamos à previsão do tempo para hoje no Brasil. Região Sul, tempo parcialmente nublado com possibilidades de chuvas no Rio Grande do Sul, mínima de 12 e máxima de 32 graus. Região Sudeste, tempo nublado com chuvas em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Pode chover à tarde em São Paulo, mínima de 16 e máxima de 35 graus. Região Nordeste, tempo parcialmente nublado com chuvas no Maranhão, Piauí e Bahia. Pode chover também no litoral entre a Paraíba e a Bahia, mínima de 18 e máxima de 38 graus. Região Norte, tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva no Acre, Rondônia, Amazonas, Pará e Tocantins, mínima de 21, máxima de 34 graus. Região Centro-Oeste, tempo nublado com chuvas em todos os estados, mínima de 16 e máxima de 34 graus. O Senado julga amanhã o presidente afastado Fernando Collor por crime de responsabilidade. Os detalhes a gente fica sabendo numa entrevista com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches, que também preside o julgamento no Senado, depois do intervalo. Todos os aeroportos do país estão funcionando normalmente. Bom dia, Brasil! Oferecimento Banco Econômico. Na poupança todo dia do Banco Econômico, você deposita todo dia e uma subconta é aberta. Sua poupança faz aniversário todo dia. Você economiza dinheiro e o Banco Econômico não economiza em rendimentos. Poupança todo dia econômico. Se você tem, parabéns para você. Já chegou o verão. Coca-Cola, o refrigerante oficial do verão. São 7h11. Está marcado para amanhã o julgamento do presidente afastado Fernando Collor. O rito do julgamento foi decidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sidney Sanches. Veja as principais regras do julgamento. O presidente afastado ou os advogados dele têm que comparecer à sessão para que o julgamento não seja adiado. A defesa terá 5 testemunhas. A acusação abriu mão de testemunhas. Senadores fazem perguntas por escrito. Os advogados e o presidente afastado, perguntas orais. Pode haver acariação entre as testemunhas. Defesa e acusação terão 2 horas cada para falar. Se quiserem, os advogados têm direito à réplica e tréplica. Depois começa o debate entre os senadores, sem a presença do presidente afastado e dos advogados. Cada um terá 10 minutos para falar. O julgamento termina com a votação nominal e aberta. Os senadores são chamados por ordem alfabética dos estados. Para a condenação são necessários 54 votos a favor. Mas ainda há pontos que não foram esclarecidos e há dúvidas sobre o inesperado. Por exemplo, se o presidente na última hora renunciar, ele pode fazer isso? Pode comparecer e discursar durante o julgamento? Essas indagações a repórter Délis Ortiz faz agora ao ministro Sidney Sanches, ao vivo do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. Bom dia, ministro. Bom dia, Délis. Bom dia. Bom dia, Antônio Augusto. O ministro passou o fim de semana acertando os últimos detalhes do julgamento, mas existem pontos polêmicos, como a renúncia, por exemplo, que apesar dele consultar livros de juristas internacionais, ainda é uma incógnita. Existem pontos que já estão praticamente acertados, como, por exemplo, a dispensa da leitura dos autos. São 12 volumes, fora a meia tonelada de provas que foram reunidas durante a CPI. Ministro, essa dispensa de leitura dos autos reduziria o julgamento em quanto tempo? Bem, basta enunciar o número de volumes, 12, e os quilos de documentos, 500,
para se verificar quanto tempo se pode economizar. O Diário do Congresso Nacional publicou todos os atos do processo e entregou fascículos aos senadores e aos advogados, de maneira que, havendo boa vontade, pode ser dispensada essa leitura, com o que se economiza muito tempo. O senhor acredita que o julgamento, uma vez dispensadas as testemunhas da acusação, se processaria em quanto tempo? Bem, sem as testemunhas da acusação e se a leitura for dispensada, pelo menos a maioria das peças do processo, é possível que se encerre num só dia o julgamento, porque são 5 testemunhas da defesa, podem fazer perguntas os advogados das partes e as próprias partes e os senadores. É imprevisível a demora exatamente por isso, mas acredito que num só dia dê para concluir o julgamento. O presidente afastado, já está definido que ele vai falar durante o julgamento? Quais são as condições? Eu coloquei no rito essa possibilidade, porque no foro político do Senado não se concebe que o acusado não possa falar, sendo ele um homem público, um político. Essa é a razão principal. Agora, o tempo, que é de 2 horas, deve ser dividido entre o presidente e seus advogados. É uma questão a ser resolvida entre eles. Ele colocou alguma condição para falar? Comigo não, até agora. Com licença. Se colocar, vou examinar. Com licença, Délis, eu queria saber do ministro Sidney Sanches, qual é a possibilidade ainda, se existe possibilidade, do julgamento ser adiado? Seria no caso do presidente não comparecer? Seria no caso dele renunciar antes? Qual seria essa possibilidade? Bem, se o presidente não comparecer nem seus advogados, aí a sessão não pode ser realizada. Eu devo nomear um defensor dativo, que ainda não escolhi, e que tenha tempo suficiente para examinar os autos e fazer a defesa eficientemente. Nesse caso, o julgamento provavelmente ocorreria em janeiro. Agora, fora essa hipótese, não vislumbro outra. A questão da renúncia, por exemplo, ministro, o presidente ainda tem chance de renunciar? Bem, o presidente tem reiteradamente afirmado que não irá renunciar. Mas se eventualmente a renúncia acontecer, há um momento até o qual ele pode apresentá-la. Acredito que seja, ainda estou firmando esse ponto, que seja até o momento do início da votação, porque não se concebe que durante a votação ainda possa ser apresentada a renúncia, porque, por exemplo, vamos supor que já houvesse obtido a acusação 54 votos favoráveis, que é o quórum para a condenação. Poderia ainda assim o presidente apresentar a renúncia? Parece-me que não. Então, qual seria o momento ideal? Talvez o início da votação, antes do início da votação. A acusação levantou o argumento de que uma renúncia pode ser considerada dentro de um julgamento uma confissão de crime e o processo poderia continuar. Existe essa hipótese? Bem, são 2 questões a serem examinadas. Primeiro, se a renúncia for apresentada, o Congresso tem que se reunir para recebê-la, ou não, para recebê-la, porque não pode rejeitá-la, para em seguida declarar a vacância do cargo. Após o que a sessão do processo de impeachment se reabre e a questão surge então. Se reabre para o encerramento do processo ou se reabre para o prosseguimento com relação à pena de interdição do exercício de função por 8 anos. Essa é uma questão que ainda eu estou examinando, estou praticamente com a convicção firmada, mas não posso antecipá-la porque isso pode causar uma grande polêmica e dificultar o julgamento. Eu prefiro decidir no momento em que a renúncia surgir. Levando-se em consideração o julgamento e a condenação, o que acontece com o presidente logo em seguida? É preciso uma formalidade? Não, se houver a condenação pelo quórum de 54 votos, o presidente automaticamente perdeu a função, perdeu o mandato, está desligado do mandato. Se for absolvido, reassume imediatamente. Muito obrigada, ministro, e boa sorte. Antônio Augusto. Obrigado, Délis. Obrigado, ministro Sidney Sanches. O governo Itamar planeja os 2 anos de governo numa reunião da qual participou o líder no Senado, Pedro Simon. Nosso próximo entrevistado, depois do intervalo. Entra em circulação a partir de hoje a moeda de 1.000 cruzeiros. Ela tem o desenho de 2 peixes acarás e mostra também a vegetação aquática brasileira. A cédula de 1.000 cruzeiros continua a circular normalmente. Bom dia, Brasil!
Oferecimento Banco Econômico. Ô Piscite, você sabe o que acontece quando você envia um cartão do Unicef? Milhares de crianças recebem saúde, educação e tudo que um ser humano tem direito para crescer dignamente e viver uma vida melhor. Você estará enviando muito mais do que um cartão de boas festas. Você é o personagem principal da vida real. Você representa tudo pra gente. São 7h19, aqui em Brasília. O governo Itamar traça planos para deixar a interinidade se houver uma condenação do presidente afastado e quer a retomada do crescimento sem choques nem sobressaltos na área econômica. Os planos foram discutidos na reunião ministerial que aconteceu nesse fim de semana. Sentado à direita do presidente estava o líder do governo no Senado, Pedro Simon. E agora ele está aqui com a gente. Bom dia, senador. Bom dia. Senador, o presidente diz que não quer falar sobre o dia seguinte ao impeachment até que esse dia chegue. Mas, no fundo, essa reunião foi realmente para traçar planos? Sim, foi para traçar planos, mas o importante é que o presidente solicitou a todo o seu gabinete que praticamente não se falasse nada. É que o presidente pretende falar à nação no dia seguinte à decisão. Na eventualidade do senhor Collor ser afastado, Itamar falará à nação exatamente no mesmo dia. E para falar à nação democraticamente, porque a voz dele não vai ser a voz do trono, que nós estávamos acostumados a ver no presidente anterior, ele ouviu todo o seu ministério, onde cada um expôs as suas ideias, o seu pensamento. E ele dirá o que pensa e o que sente a nação exatamente. Se, como disse o presidente Supremo, amanhã, terça-feira, houver a decisão, e se essa decisão afastar o presidente Collor, quarta-feira, provavelmente às 15 horas, Itamar tomará posse definitiva e fará o anunciado pronunciamento à nação brasileira. O presidente é tido como muito exigente, ele cobra muitas coisas muito em cima. O senhor acha que ele chegou a deixar o ministério à vontade para discutir planos ou não? Foi exatamente o contrário. Eu acho que o presidente foi quem menos falou nessa reunião. Eu ouvi dizer que, inclusive, no início da reunião, parece que cerca de meia hora, mais de uma hora, ele não falou. Exatamente. Foi o que menos falou. Cada ministro, democraticamente, teve 15 minutos. E é interessante salientar, desde os ministros militares, os ministros das praças econômicas, os ministros da infraestrutura, o ministro da cultura, todos os ministros tiveram exatamente 15 minutos para livre expor os seus pensamentos. Depois houve um debate de conjunto e o presidente deu as palavras finais, dizendo exatamente isso, que gostaria que cada presidente colocasse no papel a síntese do seu pensamento para servir de subsídio ao pronunciamento, que na eventualidade de ser confirmada a sua presença, ele fará à nação quarta-feira. Vamos falar um pouquinho desses planos. Essa questão das tarifas públicas, políticas sociais em relação às tarifas públicas. Nós já tivemos um governo que tinha o lema de tudo pelo social, e o senhor lembra o que aconteceu? Inflação recorde no Brasil. O lema do Itamar não é tudo pelo social. Mas o problema do Itamar é olhar também pelo social. Nós tivemos um lema tudo pelo social. Nós não temos um lema tudo pelo social. Nós temos um lema, continua a modernidade, continua o avanço, mas vamos olhar também para o social. O que o presidente Itamar fez foram coisas muito singelas. Por exemplo, energia. Ele determinou que quem tem até 2 bicos de luz e quem tem um ferro elétrico não teria aumento. Será que é um crime isso? Não aumentou a taxa da energia, não aumentou as verbas de entrada da energia. Eu acho que foi importante. Taxa postal. Devia até haver uma manchete na imprensa nacional. Numa hora que tudo aumenta, o selo, ele criou o selo social. O que é o selo social? É insignificante no que significa a arrecadação dos Correios e Telégrafos. Mas para o cidadão que vai botar o selo postal singelo da taxa social, essa não só não aumentou, mas diminuiu. Senador, a minha pergunta... Em termos de telefone, ele criou realmente, quem vai botar uma ficha telefônica, essa não tem aumento. Qual é o crime de umas questões como essa? Minha pergunta se dirige mais em direção aos perigos que existem na hora de se separar o populismo de uma política social. Como é que se faz essa separação? O populismo, em primeiro lugar.
Populismo é quando o cidadão reúne o povo, fala a nação, anuncia, faz manchete, faz publicidade, tem um plano, é candidato a isso, é candidato a aquilo. O Itamar não é populista. O Itamar, inclusive, faz questão de dizer, aliás, até uma linha idêntica à minha, que na sua mocidade, quem lhe orientou, o senador Alberto Pasqualini, o intelectual do trabalhismo brasileiro. O Itamar não fez propaganda, não fez divulgação, não fez absolutamente nada em todas as matérias que ele decidiu. Eu apenas acho que olhar para os problemas sociais, quando se diz, quando está aí o Rio de Janeiro e outros lugares, dizendo que é quase uma ameaça de explosão social, olhar para essas questões e ver a questão social, me parece que não é algo que signifique populismo, signifique algo que tem importância para a sociedade brasileira. Todo o lado financeiro da proposta do governo Itamar está calcado no acerto do ajuste fiscal. Não tem nenhuma dúvida. Agora, por um lado, eu pergunto ao senhor, vai ser possível se votar esse ajuste fiscal logo, muito breve, para que o governo possa começar a trabalhar? E segundo, para não fazer choque, para não fazer congelamento, nada desse tipo na economia, é preciso muito apoio político. Ele tem esse apoio? Em primeiro lugar, eu vi agora no noticiário, vocês leram a notícia, dizendo do que houve em termos de bolsa, etc e tal. O mercado financeiro está muito tranquilo. O afastamento do ministro. Não foi bem o afastamento do ministro. Até o próprio afastamento do ministro foi enquanto notícias que saíram em manchetes de jornais dizendo que o presidente está preparado para um novo plano de choque, etc e tal. Nunca aconteceu isso. Nunca, em nenhum momento, nem o Itamar convidou ninguém para ser ministro da Fazenda e muito menos lhe entregaram qualquer tipo de plano, envolvimento, qualquer tipo de plano. Você se lembra que aqui no teu programa, logo no início eu disse, não vai haver choque, a política de Itamar é uma política de enviar o Congresso, de debater ponto por ponto. Eu volto aqui e digo nesse momento a mesma coisa. Não vai haver choque, não se discutiu, não vai haver marcação de preços e coisas em termos de salário. A política do governo será uma política de debate. Agora você me faz uma pergunta. Como que serão que essas coisas acontecerão? Eu creio que o presidente da República tem todas as condições de buscar um entendimento. Se nós repararmos, foi uma coisa emocionante a reunião do Ministério. Por que foi emocionante? Na verdade, a gente fala tanto em impacto, tanto em entendimento, tanto em não sei o quê, tanto em mancroa, mas ali naquela mesa, na verdade, nós tivemos um entendimento nacional. O povo que foi na rua, os caras pintados, a sociedade que foi na rua, era uma sociedade constituída de todos independentes de ideologia. Os 441 deputados que determinaram que seja processado o presidente da República e os quase 60 senadores que determinaram que se abrisse o processo foi diferente de ideologia política. O Ministério de Itamar é ministério composto de pessoas que representam o conjunto de toda a sociedade, onde nós estamos buscando a média do pensamento e com essa média do pensamento fazer a transição. 2 anos que representará, se for confirmado, o governo Itamar, onde não se deve buscar uma maioria aqui, uma maioria ali, uma opção ideológica, me parece que não é o momento, mas 2 anos, onde toda a sociedade busque aquilo que é importante, aquilo que é significativo. E a reforma fiscal é necessária. Repare você, quantas vezes, te lembra quantas vezes você aqui, depois do teu programa, economiza todos eles, todos os ministros de economia, todos os economistas, se não houver reforma fiscal, não dá. Tem que haver reforma fiscal. A reforma fiscal é absolutamente necessária. De repente, acha que não precisa mais? Na hora de votar é que... De repente não precisa mais. É que atinge interesses. E na hora de atingir interesses, cada um quer voltar atrás. Uma última pergunta para encerrar, senador, que o nosso tempo está esgotado. O presidente Collor tem soltado, a imprensa tem soltado manchetes no fim de semana de que o presidente Collor está fazendo uma movimentação por trás dos bastidores, inclusive com dossiês contra senadores e tal. O que o senhor acha disso? Em primeiro lugar, eu acho bacana isso que está acontecendo. Quem vê a Globo, qualquer televisão, rádio, jornal, quem está falando é só o Collor. O Itamar se recusa a falar. E, no entanto, o senhor Collor vem e diz que é uma quartelada no Congresso Nacional. Ele está dizendo que é vítima de um golpe do parlamento. Só ele que está discutindo. E agora, enquanto o Itamar nem recebe senadores, enquanto o Itamar nem nomeia ninguém a não ser os cargos absolutamente necessários, vem o senhor Collor e diz que tem dossiê contra o senador. O que tem de se lamentar é que esse espaço de rádio, jornal, televisão, que o senhor Collor vem falando diariamente, não se defenda por enquanto. Não diga nada sobre as acusações que tem sobre ele. É hora de ele dizer. É verdade ou é mentira? Aliás, quando a gente vê o senhor PC viajando, e parece que ele vai fazer realmente um estudo médico, só que não é na Barcelona, a notícia que eu tenho que é na Suíça, quando se vê isso, parece que em se defender, ninguém quer se defender. Senador Pedro Simão, muito obrigado pela entrevista e por ter vindo ao Bom Dia conversar com a gente hoje. E atenção, as agências internacionais estão noticiando a queda agora há pouco de um avião lotado de turistas na cidade do Faro, em Portugal. O avião fretado vinha da Holanda com mais de 300 turistas a bordo e explodiu ao tentar aterrissar no aeroporto do Faro. Não há notícias de sobreviventes. A queda foi há cerca de 1 hora. Estas, por enquanto, são as únicas informações disponíveis sobre o acidente.
O Bom Dia fica por aqui. Nós voltamos amanhã com um programa especial que dá início à cobertura do julgamento do presidente afastado, Fernando Collor, já desde cedinho, aqui nos telejornais da Rede Globo. Para você, um bom dia e até amanhã. Rede Globo São Paulo. Assista agora Bom Dia São Paulo. Bom Dia Brasil. Oferecimento Banco Econômico.